Oi, oi, oi! Muito bom dia! Bom dia, terça-feira! Bom dia, terça-feira chuvosa em Joinville. E aí, gente, vamos começar a nossa live de hoje? Vou começar às 8h30 em ponto, 8h30, por isso que eu entrei um pouquinho antes, para dar tempo aí, né, do Instagram avisar a minha audiência. Já coloquei aqui, já fixei o nosso tema da nossa live de hoje. Pega esse aviãozinho aí, manda para o maior número de pessoas. Como deixar de ser refém da minha empresa e de meus funcionários, né? Na verdade eu coloquei aqui errado, mas vai assim mesmo, que é como deixar de ser refém da minha empresa, né? E de meus funcionários. Vou até fazer de novo aqui, deixar de fixar. Vamos pôr de novo aqui. E fazer da forma e de meus funcionários, que é o correto. Já estamos aqui na agência. Gente, tá passando muito rápido, né? Como tá passando rápido esse nosso ano. Fafá tá procurando não sei o que. Posso te ajudar, Fafá? Vamos lá, gente, eu vou mandar aí o aviãozinho também para minha audiência aqui e já volto aqui para falar com vocês, tá ok? Já volto aqui para falar com vocês, pra gente já começar a nossa live. Eu separei aqui 6 pontos pra gente conversar. Você sabe aí que o meu objetivo aqui é fazer com que você assuma o controle da sua empresa através de um time altamente, né, independente. Vocês sabem que, né, eu te auxilio também a você fazer uma gestão não só, né, das pessoas, mas é o que eu sempre digo, dos processos da empresa, das emoções das pessoas, porque quando a pessoa ela não quer, né, ou quando ela não está bem, ela não vai desenvolver aquele trabalho, aquele, né, processo com maestria. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Pega também essa live, direciona para pelo menos mais um empresário, um empreendedor que você sabe que precisa desse conteúdo, que precisa dar, né, um novo formato, um novo destino, não só para ele, mas também para a sua empresa. A gente vai estar falando aqui e também tem o link na minha bio. Ontem a gente falou sobre os ciclos, né, das empresas. Será que a empresa que você, né, formou ou que você vai formar, será que ela também pode passar por um processo de chegar um momento e você talvez vender ou você fazer, né, uma aliança com um grupo maior, com uma empresa maior? E dito isso, eu já quero começar a nossa live porque vocês sabem que aqui no máximo até as 9 a gente vai junto, até porque 9h30 eu também tenho compromissos e reuniões aqui em Joinville. Então a gente vai falar aqui, né? Como deixar de ser refém da minha empresa e dos meus funcionários, Mari? Eu tenho detectado muito, você que me acompanha aqui, você sabe, né, que eu dou palestras, dou mentorias. E sim, essa é a realidade de algumas empresas e eu não posso generalizar, mas a maioria das empresas tem essa questão pendente, essa dor que é: beleza, eu construí a minha empresa, eu tenho um CNPJ, eu tenho os meus funcionários, mas a pessoa ficou tão focada no processo operacional, sabe quando a pessoa começa e aí ela não consegue delegar, ela não consegue fazer o desmame, né, digamos assim, nem dela e nem dos funcionários, porque ela acredita que se ela não tiver em todos os processos, a empresa não funciona. E aí, dito isso, eu quero te falar exatamente, começar por esse ponto, que é um ponto de dor crucial na maioria das empresas, que é o saber delegar. Por quê? O processo de delegação, ele passa pela comunicação. E aí, eu posso até trazer o exemplo da nossa agência aqui. Nós estamos cada vez mais alinhando a nossa relação aqui interna, a nossa comunicação, tanto na fala, quanto nos processos internos, né? Como que a gente vai fazer isso da forma mais rápida, de forma mais dinâmica, que a gente não perca tempo. Então, um dos pontos de atenção da nossa agência tem sido a gente cada vez mais alinhar a nossa comunicação, cada vez mais a gente alinhando a comunicação, a gente consegue fazer a delegação da forma correta. Você sabe que sempre eu me preparo, então eu tenho aqui, né, já os meus pontos que eu anotei, que eu preparei para essa live. Então às vezes eu olho aqui
só para não perder o time do que está escrito. E a delegação de tarefas, ela é muito, muitos empresários acreditam que precisam fazer tudo sozinho, mas isso pode levar o quê? Pode levar você a uma sobrecarga. Essa sobrecarga muitas vezes vai refletir no seu corpo, tá? E quando eu digo isso, se você parar para analisar, e eu já fiz essa análise, e aí eu não estou falando, contra a obesidade, enfim, eu tenho o meu parecer sobre isso, mas normalmente gestores que estão sobrecarregados são pessoas também que estão obesas, pessoas que elas não conseguem ter um tempo de qualidade, de se alimentar corretamente, de parar para se alimentar, de ir numa consulta, de ver como que tá a sua saúde, de ter um tempo de qualidade para fazer exercício físico. Ontem mesmo no podcast, e aí, quero te convidar para depois você ir no link da minha bio e assistir na íntegra o podcast de ontem. O Mura, que foi o convidado de ontem, ele falou isso, que uma das coisas que ele faz é para ser, um líder, um CEO de alta performance, é cuidar da saúde. E ele falou 2 pilares, na verdade 3 pilares da saúde. Ele falou o sono, como é importante você ter uma noite de sono equilibrada. Ele falou como é importante você ter um acompanhamento do alimento, das alimentações que você faz, e como é importante você trabalhar a questão do pilar saúde fazendo exercícios físicos. No caso dele, ele já faz há muito tempo o CrossFit, ele falou ontem no podcast. No meu caso, eu faço, musculação. Eu não sei o que você vai fazer, mas se você quer ser um líder, que você, tenha essa alta performance, você precisa fazer alguma coisa pelo seu pilar saúde. E aí aqui eu coloquei isso, porque olha como que tem a ver esse processo de você cuidar da saúde com a delegação de processos internos. Porque quando você está bem consigo mesmo, quando você não é aquele líder que centraliza, naturalmente você deixa de estar sobrecarregado. E aí, se você é um líder que você está se sentindo sobrecarregado, olha o que acontece, o seu nível de estresse, ele aumenta muito. Então, a minha dica para você é: ensine a delegação. Aprenda, líder, a você delegar, não delargar. E aí aprenda a trazer as tarefas de responsabilidade para o seu time. Porque aqui tem uma questão também. Existem líderes que eles são tão inseguros de confiar que o seu time vai fazer da forma correta, que aí você não delega coisas importantes. Isso não é de sobrecarregar, muito pelo contrário. Você tem que ver os pontos de atenção que estão te sobrecarregando ao nível máximo e pegar pessoas estratégicas do seu time para te auxiliar a tirar esse peso de você e para que elas façam o operacional junto com você. Aqui na agência, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, a gente tem feito muito essa parte da reestruturação dos cargos, o que cada um vai fazer. E, por exemplo, nós conseguimos agora, nesse formato, descentralizar muitas coisas no processo do Fagner interno. Por quê? Porque o Fagner é o CEO principal da agência, ele tem que estar focado nos planos futuros da agência, nos planejamentos estratégicos futuros da agência. Então, naturalmente, a gente traz uma outra pessoa para fazer o operacional que, claro, o Fagner, eu que vamos delegar, mas cada vez mais nós como gestores. Mari, por que a importância do delegar? Porque você delegando, você vai ter mais tempo na sua mente para desenvolver o futuro da sua empresa e, sobretudo, para ter uma mente com uma clareza de resolução de problemas de fato. Porque é o que eu sempre digo, a urgência nem sempre é a importância da sua empresa. O urgente nem sempre é o importante. E aí, quando a gente delega, você tem mais tempo e mais atenção para poder, delegar. E aí aqui o Fagner falou, e como delegar? Olha, uma coisa que eu gosto muito de fazer é você fazer reuniões, e nessa reunião você traz a delegação. Você pode fazer em time, você pode fazer, com todo o seu time. E aí vou dar um exemplo. Aqui na agência, vamos supor que nós temos aí um processo para a gente trabalhar. A gente coloca todo mundo numa sala e aí, Mari, você vai fazer essa questão
para a finalização desse processo. Fagner, você vai fazer isso, isso, isso. Júlia, você vai fazer isso, isso, isso. Juliana, isso, isso, isso. No final da conversa, o que eu, Mariana, gosto de fazer, pegando o gancho dessa sua pergunta? Eu gosto de perguntar para as pessoas, Fagner, você entendeu? Ah, eu entendi. Normalmente é o que a gente que as pessoas nos respondem, eu entendi. O que eu falo para o Fagner nessa hora? Então, por gentileza, você pode me falar o que eu acabei, né, de te delegar, para eu ver se eu me fiz compreendida nesse processo? Porque senão a gente às vezes alucina que porque o nosso, né, funcionário, a pessoa que trabalha com a gente, ele falou, ok, entendi, e na verdade ele não entendeu nada. Então, respondendo aí a pergunta do como delegar, e mais do que isso, você delegou, você dá um período para as pessoas te trazerem aquela tarefa feita. Porque senão vai ser o delargar. Quando você dá uma voz de comando, quando você pede para alguém fazer algo, isso tá, eu tô falando de empresa, mas por exemplo, você tem um filho pequeno. Você pode dar tarefas para o seu filho desde que ele é pequenininho. E você, na escala que ele vai crescendo, você vai aumentando o nível de responsabilidade e todo o processo que a gente delega tem que ter começo, meio e fim. Você tem que falar que dia, que horas que você vai voltar, por exemplo, né, naquela tarefa para ver se a pessoa fez aquela tarefa. Outra coisa importante nisso, quando você voltar para ver aquela tarefa, você tem que dar o feedback. Se aquilo faz sentido, se aquilo foi bom ou não, o que a pessoa pode melhorar, ok? E aí o ponto 2, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Hoje eu tô combinando tudo, rosa com rosa, que chique. Olha só, automação. As pessoas, elas têm muito medo, eu vejo, que a tecnologia... Não posso generalizar. Por exemplo, nós fomos para São Paulo, é um outro cenário, né? Tem umas 2 semanas, Fagner e a gente foi para São Paulo para reuniões lá. E você vê que essa questão da automação lá já é uma coisa mais natural do que para as empresas aqui de Joinville. Nós estamos falando, né, de Joinville porque nós estamos com a agência aqui. A gente está falando da maior cidade, né, do estado. Mas eu vejo que o comportamento ainda de algumas empresas é ter esse medo do novo, né, o medo da tecnologia. Então, a minha dica para você nesse processo de automação é você utilizar a tecnologia cada vez mais ao favor dos processos internos da sua empresa. O que isso vai fazer com você? Vai reduzir aí, de repente, né, a carga horária de um funcionário, que você pode começar a delegar outras coisas para ele, porque aí a automação vai ajudar ele a fazer o processo mais rápido. Você vai ter tempo também, através da automação, da tecnologia, implementar sistemas mais rápidos e que talvez esses sistemas vão gerar uma economia para você todo final do mês. Então você pode ter software, você pode, né, ter projetos internos, por exemplo, agências. A gente gosta muito de pensar em projetos internos. No nosso caso aqui agora, ontem a gente estava conversando, a Júlia e eu gosto de trazer os exemplos porque eu estou também nessa vivência, eu não gosto de falar apenas, mas nós estamos vivendo aqui e a gente está criando um método da gente realmente trazer esse processo mais rápido, essa dinâmica mais rápida dos processos dos nossos clientes. Então nós temos clientes hoje na base da ADA, que eles são clientes nossos de rede social, de tráfego pago, e como mensurar isso para nós, né? Se a gente está fazendo o trabalho da forma correta e como depois passar isso para o nosso cliente. Então a gente também está nessa fase aqui. O quarto ponto, que é, o terceiro ponto é o desenvolvimento da equipe. E aí aqui eu sempre digo uma questão, gente, não existe desenvolvimento da equipe se você como gestor não se desenvolve. É uma utopia, se torna uma mentira, não funciona. Sabe por quê? Porque todo liderado, ele quer admirar o seu gestor. Todo liderado, ele vai naturalmente te seguir se ele vê em você que você tem esse processo de desenvolver-se, de estudar, de focar em você. Então você se desenvolve, naturalmente as pessoas ao seu redor vão ver que você está se desenvolvendo, que você é
que know-how, você tem ali a verdade de falar, cara, eu posso desenvolver o meu time porque eu também faço isso. E a minha dica é, invista em você, mas também invista em treinamentos para o seu time, para você desenvolver o seu time. E aí aqui eu quero abrir um ponto, né? Como eu converso com alguns empreendedores, existem empresários, por exemplo, que eles conseguem dar o treinamento para o seu time porque eles estudam muito e eles estão habilitados para isso, eles se sentem seguros de dar o treinamento. Agora pode ser que você estude para você esteja se desenvolvendo, mas você fala assim, Mari, eu não consigo dar um treinamento para o meu time, eu sou mais tímido. E não tem problema nenhum, você pode chamar alguém de fora para trazer uma mentoria, para trazer uma palestra, para alinhar esses processos juntos com você. Mas a minha dica é sempre esteja desenvolvendo o seu time. A minha dica para você é sempre tenha um investimento X por mês para você fazer e trabalhar esse desenvolvimento do seu time. Ai, Mari, mas e se aquele meu funcionário for embora? Não tem problema. O conhecimento vai com ele e nós como líderes temos que saber que as pessoas, elas não ficam para sempre. A gente gostaria que as pessoas ficassem para sempre, mas nem nós ficamos para sempre, né? Existem amizades suas que não foi para sempre. Existem, né, empregos seus que não foram para sempre. Então, deixe que as pessoas se desenvolvam na sua empresa e, sinceramente, a maior felicidade sua como líder é se aquela pessoa saiu para ter algo dela melhor. Não para fazer competição ou inveja, mas se ela saiu para algo melhor, se ela saiu para algo dela, cara, você tem que ficar muito feliz, ok? O quarto ponto, você precisa estabelecer metas e indicadores. E a minha dica para você como líder e gestor, olhe todas as vezes, todos os meses para essas metas e esses indicadores. Por exemplo, aqui na agência, a gente vai ter uma reunião, já fizemos esse mês, uma reunião por mês, né? Claro que a gente faz um bate-papo todo dia, mas sexta-feira passada, por exemplo, Fagner e eu ficamos praticamente a sexta-feira inteira até umas 4 da tarde fazendo planejamento, olhando o nosso planejamento, para onde nós estamos indo, por que nós estamos indo, quantos clientes de fato a gente vai querer ter na nossa base da agência até dezembro de 2023, quanto que a gente pode escalar para esse número de funcionários, para esse número de clientes, quantos funcionários a gente vai ter, o que cada um faz. E aí você tem que se fazendo perguntas, questionar, porque para estabelecer metas e indicadores, outra coisa importante, para se estabelecer metas e indicadores, você tem que olhar a economia do país, você tem que olhar como que anda o seu segmento, qual que é a perspectiva do seu segmento, do cenário que você trabalha para o ano que vem, para daqui 2, 3 anos. Então defina metas claras e deixe isso, né? Fale isso com o seu time. Deixe os objetivos da sua empresa claros para o pessoal da sua empresa, para o time da sua empresa, porque aí naturalmente as pessoas se engajam com tudo aquilo que elas sentem ser. Aqui, voltou, tinha dado uma pausada aqui, baixa a internet, mas voltou. Tenha equilíbrio. Eu, Mariana, eu não abro mão de fazer a minha oração. Hoje já tive o meu momento com Deus. Eu, Mariana, não abro mão de estar numa mesa hoje comendo com meu marido, olho no olho, a gente conversando, deixando o celular de lado. Eu, Mariana, hoje eu tenho tentado estabelecer um processo na hora de dormir. Eu tenho deixado o celular na sala mesmo, sabe? Tenho escutado alguma música, alguma coisa que me traga essa consciência, que me acalme. Então faça alguns combinados com você, porque se você tiver saúde mental, se você tiver saúde emocional, naturalmente você vai conseguir lidar aí, né, com os desafios diários. Gente, todo dia na vida do empresário nós temos desafios. Nós já temos os desafios que a gente acredita que vai, né, acontecer, tem as coisas que aparecem do nada e cada vez mais nós como gestores, empresários, nós temos que resolver aquilo rápido.
Tem coisa que aparece para você hoje, você tem que resolver hoje, porque se você deixar para resolver amanhã, o problema se torna muito maior e às vezes não existe solução, ok? Então, só recapitulando aí os 6 pontos, né, do tema, como deixar de ser refém da minha empresa e dos meus funcionários. Número 1, aprenda a delegar. Número 2, automação. Entenda que a tecnologia veio ao nosso favor e você pode usar ela para cada vez mais ter mais agilidade nos processos internos da sua empresa. Número 3, desenvolvimento da sua equipe e o seu desenvolvimento. Número 4, estabeleça metas e indicadores de forma seja objetivo com o seu time. Número 5, terceirização. Existem alguns processos na sua empresa que hoje seria melhor você terceirizar. Olhe para isso, faça a conta que você, né, vai ter até um lucro talvez maior e até mais tempo. Quando a gente terceiriza algum processo, você deixa de fazer aquilo, você vai ter aquele tempo para você pensar no futuro, para você pensar no estratégico. E o número 6, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Não acho que é sucesso um líder que fala assim, nossa, eu trabalho 24 horas por dia. A minha pergunta é, até quando, né, a sua saúde vai suportar? Se você é casado, se você tem filhos, até quando essa estrutura sua, né, de vida vai suportar esse nível de estresse, esse nível de comprometimento apenas com uma parte da sua vida, quando na verdade nós temos várias partes da nossa vida que precisam de atenção. Espero que faça sentido para você, né? Amanhã eu estarei aqui também, 8h30 da manhã, numa live de novo com vocês. Me mandem direct se tem algum assunto, algum tema que vocês querem que eu traga para as lives, ok? Está disponível no link da minha bio o podcast de ontem para você assistir, tirar dúvidas. Está sensacional. A gente fala sobre ciclos de empresa, economia, política. Foi um bate-papo muito, digamos assim, muito construtivo e muito atual. Te desejo aí uma terça-feira de excelentes resultados, de muita sabedoria, de muito discernimento. Deus abençoe os seus negócios. Se joga, vamos dar, hein?